sou a professora Roberta e essa é mais uma aula do Degraus Concursos para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o básico da geometria plana. Quais são os nossos pré-requisitos? Vem comigo, olha lá. Definições. O que a gente precisa saber? O que é um ponto? Um elemento do espaço que define uma posição. Então, quando eu falo em ponto, você vai lembrar lá do Google Maps, lá do Waze, onde você chega em um local e ali é a sua localização. Então, ele diz respeito à sua posição. Tranquilo? Tá lá, ó, posição. Reta é um conjunto infinito de pontos. 2 pontos são suficientes para determinar uma reta. Então, olha para cá. Se eu vou ligar pontos que estão alinhados, ou seja, que estão na mesma linha, eles formam uma reta. A reta ela é infinita para os dois lados. Eu tenho aqui ó, a representação de uma reta. A reta é sempre dada por uma letra minúscula. Tranquilo? E se eu tenho 2 pontos, ó, por 2 pontos eu traço uma única reta. Ou se eu tiver um ponto só, mas eu tiver a inclinação dessa reta, eu tiver o ângulo que ela forma, eu consigo também traçar a minha reta. Tranquilo isso? O que é uma semi-reta então? Se a reta ela é infinita para os dois lados, o que é uma semi-reta? Ela tem uma origem, ela tem um início, mas ela não tem um fim. A semi-reta ela é infinita para um dos lados. Então concentra aqui comigo, ó. A semi-reta ela vai ter um início. Eu vou começar aqui no ponto A e eu vou em direção ao ponto B. Tá aqui o meu ponto B. Ela começou no A e ela vai em direção ao B, mas ela é infinita para um dos lados. Tranquilo? E o segmento de reta? O que é o segmento de reta? Ele tem um começo e ele tem um fim. O segmento de reta, ele começa em um ponto e ele termina no outro. O segmento de reta, ele é finito. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou começar no ponto C e eu vou até o meu ponto D. Isso é a representação de um segmento de reta, porque ele tem começo e ele tem fim. Tranquilo? Então, vamos nessa. Olha lá a representação para vocês de um ponto, a representação de uma reta com letra minúscula, ponto com letra maiúscula, olha lá o meu ponto P. Plano, o que é um plano, galera? Pensa aí no chão onde você está, olha para o chão. Se você consegue imaginar que esse chão ele é infinito para todos os lados, você tem a representação de um plano. O plano ele é uma superfície que é representado por uma letra do alfabeto grego. Quando eu falo do meu plano, ó, eu tenho o chão que é um plano. Se você imaginar que ele é infinito para todos os lados, olha para o seu teto agora. Se você imaginar que ele também é infinito para todos os lados, você tem aí outro plano. As paredes, plano também. O que a gente tem que lembrar é que o plano é uma superfície infinita. O chão e o teto são planos paralelos. Por quê? Porque eles estão a uma mesma inclinação. A menos que cause um turbilhão e caia tudo, eles são planos paralelos, eles não possuem pontos em comuns. Tudo bem? Olha aí a representação de um segmento de reta. Tem esse tracinho em cima. Roberta, isso é importante? Sim, por quê? Porque na hora que você lê o enunciado de alguma questão, ele não vai falar que é um segmento de reta, ou que é uma reta, ou que é uma semi-reta. Se você encontrar esses 2 tracinhos aí em cima, ó, esse tracinho aqui em cima é segmento. Se tiver o tracinho com uma setinha para um dos lados, significa que é uma semi-reta, que começou no ponto A e foi em direção ao ponto B. E se for uma letra minúscula, representa uma reta. Tudo bem? Isso pode parecer muito básico para vocês, mas é fundamental na hora de resolver uma questão de geometria plana. Ângulo. O que é um ângulo? Tem muita gente que acha que o ângulo é essa medida aqui, ó. É esse risco. Cuidado. O ângulo é a região. É essa região aqui, ó. Formada por 2 semi-retas de mesma origem. Então, olha lá onde está a origem. Esse O, esse ponto O, ele dá origem à semi-reta OA e dá origem à semi-reta OB, que são os lados desse ângulo. Então, os lados de um ângulo são 2 semi-retas. O vértice é o ponto O, que é a minha origem. Tranquilo? E o ângulo? Nesse caso, ele colocou o ângulo como sendo o ângulo alfa.
Tá aqui, ó. Mas você também pode dizer que é o ângulo AOB ou BOA. O que não pode mudar? Vocês viram que o A e o B mudaram de posição? Joia, não tem problema nenhum. O O não pode mudar de posição, porque ele está com esse acento circunflexo. Indica que ele é o vértice. Indica que ele é o vértice. Então, esse acento circunflexo serve para indicar o vértice. Eu poderia falar para vocês que esse é o ângulo OBA, OBA? Não. Por quê? Porque o B não é o vértice. Ele não é a origem das duas semirretas. Então, cuidado. A ordem importa. Quem está no meio é a sua origem, é o seu vértice, tranquilo? Classificação dos ângulos. Vamos passar aqui rapidinho, só porque eu preciso que ao olhar para uma questão, você saiba identificar o seu ângulo. Ângulo raso. Se somente se é igual a 180 graus. Metade de uma volta, ângulo raso. Ângulo nulo, 0 graus. Ó, você nem andou para um lado nem para o outro, seu ângulo tá ali fechadinho, nem começou, 0 graus é o seu ângulo nulo. Roberta, como assim? Tá lá, ó, considera aqui minhas duas semirretas, tá? Ó, formando ângulos aqui. É como se uma semirreta tivesse coincidindo com a outra. Eu não comecei o meu ângulo ainda. Ó, vou começar a abrir, agora saiu do 0. Mas o 0 é o ângulo nulo, tá? É o início. Olha lá. Ângulo reto, guarda esse nome com você, ângulo reto. Quando você vai medir a sua altura, você vai inclinar para um lado, vai inclinar para o outro, vai agachar? Não, você vai medir a sua altura perpendicular, guarda esse nome, perpendicular. Quando eu tenho duas retas que se encontram formando um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Você vai precisar disso em toda, concentra aqui, geometria plana, geometria analítica, geometria espacial, saber o que esse nome representa. Por quê? Porque é através dele que a gente mede a altura. É sabendo que esse segmento, que essa semirreta ou que essa altura forma um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo é aquele ângulo que é maior do que 0 graus e menor que 90. É importante saber isso? Sim, olha aí a parte cinza. Você precisa olhar para esse ângulo e identificar que essa região aqui representa um ângulo agudo. Da mesma forma, ó, o ângulo obtuso ele é maior do que 90 graus e menor que 180. Quando que isso aqui é importante? Saber o ângulo agudo e obtuso. Vou mostrar para vocês, olha aqui. Quando eu olhar para os ângulos opostos pelo vértice. Se eu sei quais são os ângulos obtusos, ó, eu já sei que o beta é igual ao teta. Porque os ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida. Eu sei que os dois ângulos agudos, ó, o alfa e o gama, também têm a mesma medida. Então, você precisa identificar na figura quais são os ângulos obtusos e quais são os ângulos agudos. Ângulo côncavo ou ângulo não convexo é aquele ângulo que é maior do que 180 e ele é menor do que 360 graus. Ângulo completo, uma volta completa. Ó, 180 é a meia volta. 180 mais 180, 360. Uma volta completa. Vamos lá? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Nesse caso, ó, o alfa é igual ao gama, porque um é oposto ao outro. E o beta é igual ao teta, porque um também é oposto ao outro. Eu tenho dois ângulos agudos e eu tenho dois ângulos obtusos. Quando duas retas se encontram, essa é a primeira opção, dela formar ângulos agudos e ângulos obtusos. Os ângulos que estão, de novo, um da frente para o outro, são ângulos opostos pelo vértice, possuem a mesma medida. Na geometria, nós dizemos que esses ângulos são congruentes. Ângulos que possuem a mesma medida são ângulos congruentes, ok? Vamos lá. Ângulos complementares, o que são? São ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, olha lá, esse símbolozinho aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, se eu somar alfa mais o beta, eu vou encontrar 90 graus. Tranquilo? Ângulos complementares. E os suplementares, o que vai acontecer? A soma deles é igual a 180 graus, metade de uma volta. Então, nesse caso específico, alfa mais beta é igual a 180 graus.
Vamos voltar lá, ó, nos ângulos opostos pelo vértice? Alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, os ângulos que são, ó, adjacentes, tem lá duas retas, elas se cruzaram, elas formaram ângulos opostos pelo vértice. Os opostos pelo vértice têm a mesma medida. E os que estão ao lado, que são adjacentes, ó, juntos eles formam 180 graus. Então, juntos eles são ângulos suplementares. Tranquilo? Roberto, como é que eu vou aprender isso? Vou lembrar disso treinando. Quanto mais questões a gente fizer com relação a isso, mais simples vai ficar você entender a figura. Tá? Por isso que a geometria, ela se torna uma matéria simples se você souber interpretar o desenho. Por quê? Porque o resto é álgebra. Se você olha para o desenho e sabe o que fazer, o restante é álgebra. Então vamos lá? Vamos olhar aí agora na figura. Ó. Duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. O que significa retas paralelas? Elas têm a mesma inclinação. Ó. Então eu tenho aqui a minha reta preta e a minha reta vermelha, ok? Se eu pegar essa reta preta e eu for descendo ela, ó, ela vai coincidir, ela vai parar exatamente em cima da minha reta vermelha. Por quê? Porque ela tem a mesma inclinação. Se ela tivesse uma inclinação diferente, ó, ela não ia ser coincidente, não ia estar na mesma posição. Mas como ela é paralela, ó, se eu for descendo, ela vai parar na mesma posição, vai ficar uma sobre a outra. Para que eu estou te falando isso? Porque aqui vai acontecer o que nós chamamos de ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão na mesma posição. Se eu baixar essa reta R até a reta S, o ângulo A está na mesma posição do ângulo alfa. O ângulo B, olha lá, está na mesma posição do ângulo beta. E assim para os outros que estão na mesma posição, ó. O ângulo θ está na mesma posição do ângulo D. E o ângulo C está na mesma posição do gama. Eles estão na mesma posição se você colocasse uma reta sobre a outra. Tranquilo? Então, ângulos correspondentes são ângulos que estão na mesma posição. Concentre aqui em mim. O que são ângulos alternos? Ângulos alternos são ângulos que estão em lados contrários. Ângulos alternos são ângulos que estão em lados contrários. Por que você precisa saber isso? Olha para a sua figura aí. Eu quero encontrar dois ângulos alternos, certo? Lados contrários, ó. Vou chamar de D, o D e o beta. Eles estão em lados contrários da minha reta. Eu tenho a reta transversal aí e eles estão no lado contrário. Da mesma forma que eu vou ter quem? Ó? O C e o alfa. Lados contrários, tranquilo? Então, toda vez que você ouvir alternos, é porque são lados contrários. Colaterais, que estão do mesmo lado. Então, ó, o D e o alfa, ó, esses dois aqui estão do mesmo lado. O C e o beta estão do mesmo lado. Então, alternos, lados contrários. Colaterais, mesmo lado. Quando ele fala interno e externo, o que a gente vai entender? Olha para cá. Interno é que está dentro das minhas retas paralelas. Ó, esses ângulos aqui, eles estão internos, dentro das minhas retas paralelas. E esses ângulos aqui, ó, externos, eles estão fora, estão fora das minhas retas paralelas. Então vamos de novo, lembrar da definição? Pensa aqui comigo, ó. Vem comigo. Alternos, lados contrários, colaterais, mesmo lado, interno, dentro, externo, fora das minhas retas paralelas. Tranquilo? Olha lá. Ângulos alternos, internos. Alternos, lados contrários, ó, internos, D e beta. Internos, C e alfa. Alternos internos. Agora, alternos externos. Alternos externos. Olha lá. Alfa e gama. Alternos externos. Beta e teta. Tranquilo?
Todos os ângulos alternos, internos e externos são congruentes. Olha aí para as mesmas cores que eu marquei. Os azuis, o D e o beta, são os obtusos, eles têm a mesma medida. Os dois amarelinhos têm a mesma medida, são os ângulos obtusos. O A e o gama, mesma medida. O alfa e o C, mesma medida. Então, todos os ângulos que são alternos, internos ou externos, eles possuem a mesma medida. Tranquilo? Da mesma forma que os colaterais internos e externos, vamos olhar quem são eles? Colaterais, ó, mesmo lado, alfa e D. Colaterais, mesmo lado. Deixa eu marcar o C e o beta. O que eles possuem em comum? Colaterais ainda, ó, externos. Vamos marcar aqui A e teta. Ou beta e gama. O que eles têm em comum? Os colaterais. Não importa se é interno ou se é externo, mas os ângulos colaterais, a soma deles é igual a 180 graus. Olha para o desenho. Se eu somar o A mais o B, é a metade de uma volta, 180 graus. O teta mais o gama é a metade de uma volta, 180 graus. Ok? Então, os ângulos alternos, independente de serem internos ou externos, são congruentes, possuem a mesma medida. Os ângulos colaterais, internos ou externos, são suplementares, a soma é igual a 180 graus. Então, a gente vai marcar agora nesse desenho, ó, todos os ângulos agudos. Todos os ângulos agudos possuem a mesma medida. Quando? Quando eu tenho duas retas paralelas e uma reta transversal. Então, todos esses meus amarelos têm a mesma medida e todos esses ângulos aqui, ó, obtusos. Por isso, você precisa olhar para a figura e saber quem é obtuso e quem é agudo. Também possuem a mesma medida. Ok? Tá lá, ó, marcadinho. Os vermelhos possuem a mesma medida, o laranja ou o amarelo também possuem a mesma medida. Fechou? Isso não pode sair da sua cabeça. Então, vamos lá, ó. Retas paralelas, o que são isso? Como elas são representadas? Tá lá, R, dois tracinhos S. Roberto, eu preciso mesmo saber disso? Precisa, por quê? Porque na questão ele não vai colocar para você, considere as retas paralelas. Não, ele vai colocar sendo R, dois tracinhos S, você precisa entender que isso é paralelo. Ou seja, que elas não possuem ponto em comum. Tranquilo? Retas coincidentes, ó, são três tracinhos. São a mesma. Tá uma reta sobre a outra. Então, retas coincidentes, R, três tracinhos, S. É o mesmo sinal para quando são congruentes, tá? Quando eu falo que são congruentes, a gente também coloca esses três tracinhos. Tanto as retas paralelas quanto as retas coincidentes, elas precisam estar no mesmo plano. Então, a gente chama de retas coplanares, tranquilo? Retas concorrentes ou secantes, retas que se cruzam, retas que se cortam. Então, as retas, quando elas se cortam passando por um único ponto. Tranquilo? Como é a representação? RXS. Significa que a reta ela é concorrente ou ela é secante à outra. Só toque em um ponto, gente. Reta não faz curva. Então, não existe a opção de tocar em um outro ponto. Só vai tocar em um, ó, tá aqui, nesse pontinho vermelhinho aqui. Tranquilo? Retas oblíquas são retas concorrentes. Então, ó, já guarda aí. Ou a sua reta vai ser paralela, ou ela vai ser coincidente, ou ela vai ser concorrente. O que é a reta concorrente? As retas que se cruzam. Se elas se cruzam, a gente vai ter aí duas possibilidades. Ou vão ser retas oblíquas, então toda reta concorrente se cruza, e toda reta oblíqua é concorrente, é secante, tá? Só que quando ela é oblíqua, ela vai formar ângulos diferentes de 90 graus. Então aqui, ó, eu vou ter esse ângulo beta, que é um ângulo agudo, e são iguais, tá? Porque são opostos pelo vértice. E eu vou ter esse ângulo alfa, ó, que é um ângulo obtuso, que é igual a esse ângulo alfa aqui, porque é ângulo oposto pelo vértice. Mas se as retas são oblíquas, elas se encontram, ou seja, elas são concorrentes, mas elas formam ângulos diferentes de 90 graus. Ou seja,
vai formar sempre, guarda isso, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Olha aí a representação, R é oblíqua a S. Quando elas se cruzam, formando 90 graus, é as retas perpendiculares. Elas são concorrentes, elas são secantes, mas além disso, elas têm uma característica a mais, que é ter um ângulo de 90 graus. E aí você vai observar que todos os ângulos aqui, na verdade, também vão medir 90 graus, tá? Aí não tem ângulo agudo e não tem ângulo obtuso. Todos eles medem 90 graus. 90 mais 90, 180. 180 mais 180, 360. Tranquilo? Vamos para as questões. Vou pular ali o Teorema de Tales, daqui a pouco a gente volta. Bora passar? Então vem aqui comigo, ó. Determine o valor de x nos casos. Vamos mexer só com o ângulo aqui. Ele me diz que esse ângulo todo mede 50 graus. Eu já tenho 30, ó. Viu como a geometria é só interpretação do desenho? Quanto falta? 20. Então, x é igual a 20. Acabou a questão. Ó, você nem precisou montar cálculo. X é igual a 20. Vamos para a letra B? O que você sabe? Ó? Olha a importância de você ter o basicão aí. Que esse ângulo aqui todo, ele mede quanto? 180 graus. Quanto você já tem? Já tenho 90. Quanto você já tem? Já tenho 35. Ah, então falta quanto? Ó? De 180, que é o todo, eu já tenho 90. Então, 180 menos 90, 90. Sobra 90, mas eu já tenho 35. Quanto falta para 90? 55. Já fez a letra B. Ok? A letra C, ó, ele está me dizendo que esses ângulos aí são o quê? Complementares, porque a soma deles é igual a 90 graus. Esse ângulozinho aqui mede 90 graus. Eu já tenho 30. Falta quanto? 60. 60 graus. Tranquilo? Então, viu como são questões simples e que muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente não sabe lá o conceito, a definição. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai errar isso, combinado? Vamos lá, ó, determina o valor de x nos casos. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, olha para cá. 2x menos 10 é igual a 40. Então, x vai ser igual a quanto? Letras para um lado, números para o outro. 40 mais 10, 50. Então, já coloca lá, ó, x é igual a 50. Tá multiplicando por 2, vem dividindo por 2. X é igual a 25 graus. Fechou a questão. Tranquilo? Da mesma forma, a letra B, ó. 2x menos 10 é igual a x mais 20. Ah, então vamos ver? Letras para um lado, números para o outro. 2x menos x, x. 20 mais 10, 30. X igual a 30. Tá vendo? Rapidinho. Mas para isso você precisa saber que são ângulos opostos pelo vértice, que possuem a mesma medida. Na questão 3, é interessante por quê? Porque a gente precisa entender o que é complemento e o que é suplemento. O que é complemento de um ângulo? Vamos olhar para cá, ó. Olha aí para o meu desenho. Esse ângulo tem 90 graus. E se eu digo que eu quero o complemento, eu quero um ângulo cuja a soma... Deixa eu só arrumar aqui para vocês, espera aí. São dois ângulos que somados vão ser iguais a 90 graus. Já tem um aí valendo x. Quanto que vai valer o outro ângulo? Conta aí para mim. Quanto que vai valer esse ângulo aqui, ó? Tudo não vale 90? Então, esse ângulo vale 90 menos x. Esse é o complemento de um ângulo. De qualquer ângulo. Se um ângulo é x, o seu complemento é 90 menos x. Então, essa é a minha letra A. E a minha letra B? Olha o que ele quer aí na letra B, o suplemento. O que é o suplemento de um ângulo? Eu tenho dois ângulos e um deles mede quanto? X. O suplemento não é quanto falta para 180? Então, quanto vai faltar para 180? 180 menos x. Esse é o suplemento de um ângulo.
O complemento de um ângulo é sempre 90 menos x. 90 menos o outro ângulo. E o suplemento dele? 180 menos x. Tranquilo? Então, vamos lá. O dobro do seu complemento. Então, ó, letra C. Agora, ele quer o dobro do seu complemento. O complemento, né, 90 menos x. Então, o dobro é o quê? 2 vezes 90 menos x. Letra D, olha lá a letra D. A metade do seu suplemento. O que é a metade? Não é dividir por 2? Então, o suplemento é 180 menos x. Metade dividido por 2. E a letra E, ele quer o triplo do seu suplemento. 3 vezes, triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes 180 menos x. Tranquilo até aqui? Então, agora vamos encontrar, ó, a relação. Vamos lá no Teorema de Tales. O que ele diz pra gente? Que eu preciso ter retas paralelas. E que existe uma relação de proporção entre os segmentos. Então, ó, eu tenho as retas R1, R2 e R3 são retas paralelas. Eu tenho as retas T1 e T2, que são retas transversais, que estão cortando essas retas paralelas. Ele me diz que o segmento AB está para o segmento BC, assim como DE está para EF. É só isso que você precisa saber. Que o Teorema de Tales, ele cria segmentos proporcionais. Quando? Quando eu tenho retas paralelas cortadas pela transversal. Roberta, é só isso? É só isso? Vamos ver? Olha lá. Prontinho, tá aqui, ó. Olha para a figura do meio, tá? Vamos começar por ela. X está para 6. X está para 6. Assim como 4 está para 8. 4 está para 8. Você nem precisa fazer conta. Como não? Olha para cá, o 4 na metade de 8 não é uma razão. 4 está para 8 é uma razão, é uma divisão. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se 4 está para 8 e 4 é a metade de 8, quem é a metade de 6? 3. X igual a 3. Já resolveu uma questão. Tranquilo? Então, olha lá, x é igual a 3. Agora sim a gente precisa parar um pouquinho aí e analisar. Por quê? Eu tenho aqui o meu x, ó. X que está para 3. Então, eu tenho que x está para 3. O 4 está para alguém aqui, ó. Só que eu não tenho essa medida. Então, não vai adiantar. Então, qual é o seu cuidado? De você identificar quem você pode escolher para montar essa proporção. Precisam ter uma mesma relação. Se ele está me dizendo que esse x aqui, ó, é o meu todo, eu vou ter que encontrar o todo aqui. Eu só posso comparar o que tiver a mesma relação, entende? Então, se aqui eu tenho x e o x são as duas medidas, o tamanho das duas medidas, quem vai ser aqui? 3 mais x. Agora eu posso comparar. Quem que eu vou comparar aqui então? Olha para cá. X está para... Quem é o todo? 3 mais x. Assim como o 4, tá aqui, ó, está para... Quem é o todo? X. Prontinho. Montei a minha proporção. Tá vendo? Eu preciso escolher quem representa na outra reta transversal. Então, vamos para o quadro? Vamos resolver isso aí? Vem comigo. Olha lá. X está para 3 mais x, assim como 4 está para x. Agora, multiplica cruzado. Acabou. Tá? Agora é só álgebra. X vezes x. X ao quadrado. 4 vezes, coloca os parênteses, ó, para evitar erro. 4 vezes 3 mais x. Então, x ao quadrado é igual. 4 vezes 3, 12. 4 vezes x, 4x. Equação de segundo grau. X ao quadrado menos 4x menos 12 é igual a zero. Bhaskara, vamos resolver rapidinho aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado.
Então, menos 4 ao quadrado, menos 4a. Quem é o a? Quem está na frente do x ao quadrado? 1 vezes menos 12. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16. Menos vezes menos, mais 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual a 64. Dá até uma calma no coração, né? Quando encontra o delta assim, bonitinho. Raiz quadrada exata. Então, agora vamos encontrar o x. X é igual a menos b, então mais 4, mais ou menos, raiz de delta, raiz de 64, 8, sobre 2. X é igual 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. X', x1. X duas linhas, 4 menos 8, menos 4, dividido por 2, menos 2. Você vai falar, Roberta, mas e agora? Eu tenho duas soluções. Eu não posso ter dois valores para o x. O x negativo você vai cancelar. Por quê? Porque você está falando de distância. Eu não posso falar para você, nossa, hoje eu estou muito cansada porque eu andei menos 10 quilômetros. Não faz sentido. Na física, né, antes que pirem aí, quando eles botam sinais contrários, ele está falando de sentido contrário. Né? Quando está lá menos 10, menos 12, é o sentido que é o contrário. Não é a distância é sempre em módulo. A distância é sempre positiva. Então, nesse caso, a gente vai considerar quem? X igual a 6. Tranquilo? Olha aí para o próximo. 4 está para... Não tem. Ah, então não posso relacionar o 4. Então, a gente vai voltar e vai tentar relacionar aí outra medida. Quem que eu vou relacionar agora? 6 está para 9, ó. 6 está para 9, eu posso. Assim como, ele não disse que o x é a medida toda? Quem vai ser a medida toda aqui? 4 mais 6, 10. Então, isso eu posso relacionar. 10 está para x. Resolvido o meu problema. Se eu quiser, para facilitar, e você também, lembrando que lá na hora você não vai ter calculadora, você vai simplificar aqui, ó. Divide por 3, dá 2, e aqui dá 3. Agora multiplica cruzado. 2x é igual a 3 vezes 10, 30. Então, x é igual a 15. Ok? Teorema de Tales é questão dada. Qual é o seu cuidado? De observar com quem você vai relacionar. Se está dando a medida toda, você vai encontrar a medida toda do outro lado também. Tranquilo? E agora nós vamos para as questões brindes. Por que eu chamo de questão brinde? Porque aqui tem um bizu degraus. Aqui é onde você ganha a prova. Então, qual é o seu cuidado em uma questão como essa? Está falando de retas paralelas, de transversal, que é o tema da nossa aula. O que você vai é resolver essa questão aqui, ó, mais rápido que os outros candidatos. Olha para lá, olha para a tela, enquanto eu desenho aqui, para te mostrar o bizu degraus. Você tem duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S. Vou desenhar elas aqui também. Aqui você tem o ângulo X, 112, e aqui você tem 40 graus. Aparentemente, quando você olha para uma questão dessa, o seu objetivo ali é encontrar o X. Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho uma reta paralela. E aqui eu tenho a transversal. Retas paralelas RS e aqui eu tenho uma transversal. Eu vou traçar, ó, partindo, ó, passando pela origem, passando pelo vértice desse ângulo, outra paralela. Ok? Não mexi no desenho, não mexi na resolução, eu acrescentei uma reta paralela, passando pelo vértice desse ângulo. Roberta, por quê? Porque aqui eu vou criar ângulos alternos e internos. Ângulos alternos têm a mesma medida. Então, se aqui vale 40, aqui vale quanto? 40 graus. Acabou a sua questão. Por quê? Porque esse ângulo todo, ele não mede 112? Quanto que mede? Só esse ângulo aqui, ó. Eu já tenho 40, falta quanto? 72. Então, esse ângulo vermelho mede 72 graus. Agora, você vai olhar para cá, ó. Ó. Olha para essa reta transversal também, que está de vermelho agora. Esse ângulo vermelho aqui, ele é o terno interno desse ângulo vermelho aqui. Então, se aqui mede 72 graus, o meu x vai ser igual a quanto?
72 graus. Resolvido matematicamente falando, te provando o porquê. E o aluno degraus vai resolver como? Olha para cá. Olha o que você vai fazer. Ângulo que vai é igual a ângulo que volta. Ângulo que vai é igual a ângulo que volta. Como? Olha para cá. 40 e x estão no mesmo sentido, no mesmo lado, não estão? Então, 40 mais x é igual a ângulo que volta, 112, que está do outro lado. Acabou a questão. X é igual a 112 menos 40, 72 graus. Ó, muito mais fácil, né, galera? Então, pega esse bizu e anota aí. Vamos para a próxima. Na figura, calcule a medida do ângulo alfa, sendo R paralelo a S. Olha para essa figura, eu vou representar ela aqui no quadro para vocês. E depois a gente vai fazer usando o bizu. Para vocês verem, podem fazer em qualquer questão desse tipo que vai funcionar e você vai ganhar tempo, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês, para a gente resolver da maneira matemática e depois vamos de bizu. Tenho 50 graus, alfa, 80 e 30. Tenho as retas paralelas R e S. Então, vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Vou traçar as minhas paralelas. Lembrando de passar sempre pelo vértice desses ângulos, tá? Então, tá lá. Vou traçar uma paralela aqui e vou traçar uma paralela aqui. Tracei as minhas paralelas. Pra quê? Porque agora eu vou ter ângulos alternos e internos. Esse ângulo de 30 graus é igual a esse ângulo aqui, ó. Também de 30 graus. Todo esse ângulo mede quanto? 80. Quanto falta? 50. Ah, então se esse ângulo vale 50, ó, esse aqui é o terno interno dele. Também vale quanto? 50. E agora, ó, fechei a figura. Porque esse aqui vale 50 graus, esse ângulo é o terno interno, também vale 50. Quanto que vale o meu alfa, então? Alfa é igual a 50 mais 50, 100 graus. Isso é o que um aluno comum, um aluno que está estudando, que está lá tentando fazer, iria fazer sozinho. Você é um aluno degraus. Olha o que você vai fazer. Ângulo que vai é igual ao ângulo que volta. Quem são os ângulos que estão no mesmo sentido? 30 e alfa. Então, 30 mais alfa é igual a 80 mais 50. Ângulo que vai é igual a ângulo que volta. Alfa é igual. 80 mais 50, 130. Menos 30, 100. Alfa é igual a 100. Ó, rapidinho, rápido e prático, para você não perder tempo. E essa questão, olha aí, galera, teoria. Porque muita gente fala, ah, mas eu não vou precisar disso porque isso não cai na prova. Olha aí, ESA. ESA cai na prova, teoria, olha aí. Sabendo-se que uma reta não possui ponto em comum com o plano, então podemos concluir que a reta, ó, presta atenção, a reta não possui ponto em comum com o plano. Se ela não possui ponto em comum, qual é a única alternativa? Letra A. A reta e o plano são paralelos, ó. A reta não pode estar contida no plano, porque senão ela teria pontos em comum. A reta é paralela a todas as retas do plano? Não. Por quê? Porque eu posso ter aqui o meu plano, ó, meu plano alfa. Eu tenho uma reta aqui que é paralela a ele, mas eu posso ter uma reta dentro do meu plano, ó, tá vendo? Que não está paralela a essa reta R. E elas não são coplanares, elas não estão no mesmo plano, tá bom? Então cuidado com isso, tá? Porque para ser paralelas precisa estar no mesmo plano. Muita gente que não estuda, que não pratica, teria marcado essa alternativa aqui, ó. É paralela a todas as retas do plano. Mas o que a gente vai lembrar aqui na definição de retas paralelas, elas precisam estar no mesmo plano. Elas precisam ser coplanares, tá bom? É concorrente? Não, porque se é concorrente, se encontra em um ponto. E os planos são secantes? Não, porque se os planos se encontram, vai formar um ponto também, e aí vai ter pontos incomuns. Tranquilo? Então, a única alternativa correta seria a letra A. A reta e o plano são paralelos. A gente fica por aqui e a gente volta em breve com mais uma aula de Bora Passar. Até a próxima, galera!